Você que tá acompanhando a história de Eren Fureta sabe o quanto o Hajime tá ficando roubadaço, né, mano? Roubado a ponto de acabar com certos traidores aí, que estão no meio dessa patota toda contra ele. Cara, tem muita gente que tá fazendo muita coisa grande por trás, e parte disso tudo aconteceu com o Hajime por causa do fruto de algumas sementes que foram plantadas ali pelo Ryama e pela Eri. Só que o Hajime descobre isso, cara. Ele descobre o que será que ele faz com esses traidores aí. Bora descobrir toda a vingança dele? O que será que vai rolar, mano? Chega mais pra gente falar um pouquinho sobre isso. Vamos nessa. Fala, seus otakus, beleza? Eu sou o Minas e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Galera, é o seguinte, lá no início da história de Eren Fureta, a gente já viu que teve umas pessoas aí que simplesmente foram responsáveis por tacar o Hajime buraco a fundo na masmorra. Só que de cara, assim, não foi revelado de fato a cara de quem era, pelo menos não no anime. Então, com o passar da história, a gente vai descobrindo a verdade de quem era esse traidor. E ele ainda tinha alguns ajudantes, cara. O Ryama e a Eri foram que uniram forças para destruir completamente o Hajime por amor, cara. Mas calma, não quer dizer que eles estejam apaixonados pelo Hajime, tá? Eles quiseram matar o Hajime por causa de estarem apaixonados por outros companheiros. O único aqui que é apaixonadão pelo Hajime é você, cara, com certeza. Por isso que você deixa o like nesse vídeo para fortalecer pra caramba o Hajime. Pô, você tá achando que eu não sei? Tá achando que eu não sei? Eu também sou apaixonado pelo cara, mano. O cara é brabo. Então, pô, deixa o like aí pra fortalecer, porque grande parte da força dele, com certeza, vem do seu like, vem da sua força. Afinal, o que seria dessa obra sem essa massa gigantesca nossa aqui de pessoas que curtem demais esse anime, essa novel, muita coisa bacana, mano. Então, valeu demais por isso, galera. Tamo junto! O Ryama é o líder da gangue que está constantemente assediando o Hajime. Mesmo depois deles serem convocados para esse novo mundo, o fato dele ter as estatísticas superiores ao Hajime só fez isso tudo piorar, a ponto dele começar a usar a violência durante as sessões de treinamento, disfarçando como se fosse parte do treinamento dele, sacou? O Daisuke odiava que a Kouki estava interessada no Hajime e não nele, então ele decidiu se tornar a vida do Hajime um pouco mais miserável, na real, o mais miserável possível, né? E depois que eles foram transferidos para Tortos, o Daisuke obteve um forte trabalho de combate, uma forte força de combate aí, e era em comparação com o Hajime, aí é que tudo mudou. Isso aumentaria drasticamente a tentativa de assassinato dele depois que ele viu que a Kaori estava saindo do quarto do Hajime de noite. Ou seja, o cara já estava louco por ela, né? Ele era obcecado pela Kaori. E quando a Kaori declarou, inclusive, que estava saindo com o Hajime, os medos do Ryama começaram a se tornar piores ainda. Ele foi testemunhando o Hajime facilmente derrotar a Kouki em um duelo desarmado na tentativa fracassada do Kouki de tomar a partida do harém do Hajime. E ele queria pegar todas as mulheres do Hajime para ele. Quando o Hajime e o seu grupo se prepararam para partir numa jornada, enquanto o Kaori estava se juntando com eles, ele simplesmente ficou desesperado. Se juntou com a gangue implorando pro Hajime para se juntar aos heróis. Isso tudo para que ele estivesse ainda perto da Kaori. Ele não queria nada com o Hajime, essa que é a real. Enquanto fingia pedir desculpas pelo tratamento que lhe deram em todo o passado, as respostas do Hajime ainda assim permaneceram a mesma. Ele não quis. E o Ryama, então, caiu insanamente com a sua cabeça em outro mundo, tá ligado? Só que agora, ele tava vendo que o Hajime, além de ter uma força superior, tipo, muito superior a ele tava vendo a chance dele de ter a Kaori como namorada indo por água abaixo. Durante a exploração do grande labirinto Orcus, o Daisuke tentou pegar o cristal de Glance gigante na tentativa de impressionar a Kaori. O que o cara não faz pra impressionar uma garota, né? Mas só que isso acabou sendo uma armadilha e transportou todos os outros para o 65º andar. Lá foi onde eles encontraram a Ponte de Pedra, lá no início do anime que eles ficaram presos, e teve um gigante exército de soldados Strong. No final da batalha aconteceu justamente aquele desastre com o Hajime que deu início a toda a história. Mais tarde, ele se convenceu de que ninguém estava ciente das suas ações, mas eventualmente alguém descobriu. Ele foi inclusive chantageado por uma colega de classe que manipulou ele, prometendo que daria a Kaori para ele como recompensa se ele ajudasse com seus planos, e esse alguém era a Eri. Não se sabe como ela se sentia antes de ter suas mutações, mas a Eri estava disposta a matar o Hajime com seus outros colegas de classe devido a eles estarem atrapalhando ela a ficar namorando com o Kouki. Então basicamente eram dois romances nesse meio aí. A Eri queria o Kouki e o Ryama queria porque queria a Kaori, mano. Ao acreditar na determinação da Kaori de que está vivo, a Eri participou de buscar o Hajime também, principalmente
com o objetivo de reanimar ele se ele tivesse morto, né? Só que ela encontrou ele e testemunhou que ele ainda estava vivo e que ganhou uma força desumana para poder arruinar todos os seus planos. Ela passa a ver inclusive ele a partir desse momento como um monstro que não hesitaria em matar até mesmo seus próprios colegas. E é isso que ele faz, o que deixa ela com muito medo e vê que ele tem uma força demoníaca. A intenção assassina dele depois de matar Keto e antes de formar uma aliança com Daisuke, a Eri inicialmente considerava trabalhar ao lado do Hajime, antes dele cair no abismo, né? Mas como ele caiu e aconteceu isso tudo, aí ela foi pro lado do Ryama. Quando ela chegou e foi suficientemente consumida pela raiva da morte temporária da Kaori, a Eri implorou ao Hajime que poupasse a vida dela para que ela revivesse a Kaori como sua escrava. O que pra gente só mostrou que o Hajime trouxe muito mais fúria por causa disso. Ele não queria a garota como escrava, porque ela gostava de fato dele. Então o Hajime não precisava de nada, nenhum poder dela, já que ele tinha magia espiritual e conseguiria usar isso, porque ele estava disposto a matar ela por causa da sua traição. Agora, com a relação ao Ryama, quando soube da sobrevivência do Hajime, ele negou completamente até ver a Kaori agarrar com ele, mano. Mesmo na sua insanidade mental, ele temia que se ele prejudicasse o harém do Hajime, incluindo a Kaori, ele seria morto pelo Hajime a sangue frio. Então ele já sabia quais eram as probabilidades de tudo. Quando o Hajime matou o Ketoya, o Ryama mostrou pra gente medo, cara. Ficou completamente nervoso. Ele tava num desespero que ele pensou que, tipo, simplesmente decidiu se juntar ao Hajime pra poder ficar do lado dele e não ter problema nenhum, tá ligado? Não ser morto. Mas, ainda assim, ele não conseguiu convencer ninguém disso. Nem a Kaori ele conseguiu convencer do contrário. Isso resultou nele implorando pro Hajime pedindo perdão pra voltar, sacou? No entanto, o Hajime recusou essa oferta ao soltar sutilmente indícios de que ele sabia quem era o culpado por trás da sua queda naquilo tudo. E isso deixou o cara em choque, mano. O Ryama tava em choque nesse momento. E aí então ele quebrou completamente depois disso. Mas foi tranquilizado até pela Eri para poder facilmente recuperar a amada dele. A partir disso, muitas coisas começaram a acontecer. O Daisuke participou da morte dos Cavaleiros do Reino, teve um envolvimento completo na morte do Cavaleiro Comandante Melt Loggins. Quando os demônios invadiram o reino de Hylian, todos os alunos descobriram que Daisuke e Eri eram os traidores. Quando a Eri ordenou o seu exército de Cavaleiros Mortos-Vivos subjugasse seus colegas de classe ali, infelizmente a traição de Daisuke não foi descoberta até que ele assassinou a Kaori, esfaqueando ela no seu coração. Quando a Eri tentou usar a alma cega, né, uma magia no corpo da Kaori, o Hajime chegou e desativou o feitiço por completo, fez com que o Ryama ficasse com uma completa raiva. E quando ele começou a lutar, o Hajime ainda chutou o Ryama para longe, para a parede, que fez com que ele danificasse os órgãos internos do Ryama e quebrou os ossos dele por causa da força imensurável que o Hajime tinha. Então, para se vingar, quando o Hajime estava prestes a matar a Eri, o Ryama até tentou ajudar ela. Chegou lá com uma bola de fogo e salvou ela, mas apesar dessa bola de fogo não ter feito nada com o Hajime. Quando o Hajime estava disposto a oferecer para ele, para poder se arrepender das suas ações e perceber todos os erros dele, para poder poupar a vida dele de fato, o maluco do Ryama fez o quê? Foi persistente, começou a se gabar das suas palavras finais, que mataria o Hajime e faria a Kaori sua namorada um dia, o que apenas se levou como uma ameaça vazia. Por causa disso, o Hajime tinha a mais do que suficiente crenças persistentes e delirantes de que o Ryama estava se tornando mais próximo ainda da sua morte dolorosa e desesperadora, mano. Primeiro o Hajime saiu xingando o Ryama, chamou ele de valentão, fraco, egoísta, patético e disse que essa é a principal razão pela Kaori nunca ter se apaixonado por ele e ela nunca se tornaria namorada dele pelo resto da sua vida inútil, já que o Ryama não trouxe nada além dos seus fracassos e a sua própria queda. Depois, deixando ele totalmente espancado e não satisfeito, o Hajime simplesmente jogou o Ryama no pátio com um grupo de bestas demoníacas para poder comer ele, tá ligado? Devorar ele vivo. Ele ainda foi assistido lá pelo Hajime e pelos outros. Foi simplesmente abandonado pela galera. Fora o ódio por causa das pessoas inocentes que ele tinha assassinado pelos esquemas malignos da Eri, mano. E nesse caso, aonde é que tá a Eri nesse momento? Cara, como a gente viu, o resto dos seus colegas de classe eram peões para Eri. A Eri via o Ryama, assim como os outros, como um mero peão para os seus esquemas. Quando ela considerou o Ryama como colaborador aí, ou camarada, ou seja, ela simplesmente traiu ele ainda por cima de tudo. Quando ela envolveu os seus escravos para atacar o Hajime, ele destruiu facilmente todos os escravos. Ela chegou ao ponto, inclusive, de até usar o próprio Kouki para atacar o Hajime. Usou uma magia mais forte de lavagem cerebral nele para fazer ele atacar o Hajime, mas isso não adiantou. Quando a Eri tentou matar o Hajime com os punhais, o Hajime facilmente dominou ela por completo.
era fácil pra ele já no nível de poder que ele tava. Então antes de se preparar pra matar ela, ainda teve o sangue frio de atormentar ela e fazer ela sofrer até ter uma morte lenta, que é pior até do que os momentos ruins que a Eri sofreu na infância dela, com a mãe dela, com o padrasto dela, entendeu? Que ela sofria muito. Só que depois da morte do Ryama, o exército morto-vivo ser derrotado e a Eri também já tá na pior, o Hajime estava disposto a matar ela por causa dessa traição, por causa da tentativa fracassada de transformar a Kaori em uma escrava morta-viva pro Ryama. Mas ainda assim ela conseguiu fugir. Eri acreditava que se usasse Remiya e Mil como boas reféns contra o Hajime, todo o plano daria certo. Só que esse plano foi completamente comprometido. Ainda por cima foi arruinado pelo Hajime de novo. Depois que a Eri capturou a Yui para poder apresentar o seu corpo a Erich, que é o deus desse mundo, né, ela irritou o Hajime completamente pela última vez. Porque aí sim ele decidiu que ia acabar com ela por ter roubado a Yui. Sabendo que ela não tem mais resolução dentro dela, não tem mais o que fazer, antes da batalha final, ela queria fugir com Kouki em vez de lutar contra o Hajime, mostrando um imenso medo de enfrentar ele de frente. Infelizmente, a Eri acabou cometendo suicídio depois disso, e não foi possível ela literalmente lutar contra o Hajime. Mas ainda não acabou não, galera. Não acabamos por aqui. Mais tarde, depois da Guerra do Reino Healing, o que restou do cadáver dissecado do Ryama foi descoberto e depois enterrado perto de um túmulo não marcado. O Hajime esclareceu aos seus antigos colegas de classe que o Ryama foi quem fez ele cair intencionalmente, não foi um acidente, tá ligado? O que fez com que o partido dos heróis aí mantivesse as suas amargas lembranças do seu ódio por Ryama. E também voltar à escola como um traidor. Ele se tornou literalmente uma pessoa que ninguém simpatizava. Os ex-amigos, que eram falsos do Ryama, Yoshi e Shinji, pediram desculpas pro Hajime e juraram que nunca mais iriam cruzar o caminho dele e dos seus camaradas, permitindo que o Hajime mantivesse Kaori para si mesmo. Mesmo depois dele retornar para o Japão, os colegas de classe não esqueceram dessa traição do Ryama e nunca respeitaram ele desde então. Depois que os alunos restantes retornaram também à Terra, a família do Ryama soube da morte dele, que foi inclusive através do Hajime, e quis se vingar do Hajime por ter matado ele, mas sofreu pra caramba por causa de um colapso completo dos mistérios que o Hajime liberou pra eles, né, da retaliação pelos seus esforços. Eles souberam que o filho traiu literalmente um colega de classe. E sendo ex-vítima do valentão Daisuke do passado, agora nós temos um Hajime que se tornou um assassino direto dele. Podemos dizer que o tempo desses dois como traidores ainda assim foram bem longos e muita coisa aconteceu durante esse período. Enfim, seus mitos, você lembra de mais alguma coisa que eles fizeram que eu não falei por aqui? Se você souber, mano, deixa nos comentários. Não esquece de contar pra gente aí. Só botar aí embaixo que eu tô lendo todos os comentários, mano. Eu leio realmente os comentários. Muito obrigado por mais um vídeo. Não esquece daquele likezão e de se inscrever aqui no canal, que é importante pra caramba, pra gente continuar trazendo essas informações tops de animes desse mundo otaku, do mundo maravilhoso que a gente sempre acompanha aqui no canal, criando essa comunidade gigantesca que você, eu e todos nós que estamos aqui fazemos parte. Obrigado demais por isso, você mora no meu coração, me ajuda muito com isso, mano. Um grande abraço pra vocês, beijão e até a próxima. Valeu!